e hoje traz-nos um aqui da sua área de especialidade. O Sr. Nuno Canas Mendes é um dos principais especialistas, se não o principal especialista em Sudeste Asiático, e hoje vai fazer uma reflexão sobre a Associação das Nações do Sudeste Asiático entre os grandes, e portanto presumo que pelo título grande se refere essencialmente aos Estados Unidos e China, mas porventura com outros grandes como a Índia, e o famoso wedging. Nós podemos traduzir o wedging a português como a ideia de não pôr os ovos todos no mesmo cesto, é uma forma aproximada de tratar aquilo que é o wedging. Há várias traduções possíveis. Eu gosto desta particularmente porque é muito portuguesa o não pôr os ovos todos no mesmo cesto, o efeito multiplicador, múltiplos canais, por aí fora. Mas o professor Nuno Canas Mendes já vai explicar o sentido do wedging no título que dá à comunicação. Não vamos perder muito tempo com a apresentação do professor Nuno Canas Mendes, que creio todos os que trabalham, estudam, leem coisas sobre estas matérias, certamente já se cruzaram com textos do professor Nuno Canas Mendes, que é professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o ISCS, diretor do Instituto do Oriente, que é um centro de investigação especificamente vocacionado para estudo, como o nome indica, nesta área do mundo, embora com uma designação tipicamente a partir da Europa. O Oriente era a designação que utilizávamos aqui desde a Europa, e o que está combinado é o professor Nuno Canas Mendes fazer uma exposição inicial e depois ficará à disposição para comentários e questões que espero que coloquem. Começo por desejar que aproveitem bem as palavras e a exposição do professor Nuno Canas Mendes com esta aula aberta. Mesmo os que estão no Zoom, preferencialmente, acho que poderiam também colocar depois os vossos comentários e questões de viva voz. Não é necessário utilizar o chat, a menos que tenham problemas de som. E sem mais delongas, uma vez mais, os nossos agradecimentos. Peço desculpa por uma audiência relativamente despida, mas certamente na parte do debate e das questões vão demonstrar poucos, mas bons. Obrigado. Muito obrigado, Luís. É verdade que Oriente, desculpem, vou recomeçar. É verdade que Oriente hoje em dia é uma palavra quase que politicamente incorreta, não é? Tu tiveste a preocupação de é a partir da Europa. E é verdade. Mas há nomes que ficam, não é? Então, pode ser uma questão de inércia. É um nome de uma instituição e é difícil mudar os nomes das instituições e de ceder às modas ideológicas, mesmo que elas até tenham algum fundamento, como parece ser o caso. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite que o Luís me fez para estar aqui. Aliás, recorrente estes convites que o Luís me tem vindo a fazer para participar neste curso e noutras iniciativas, e ele sabe que eu venho sempre com muito gosto e, portanto, aceito sempre os convites que ele me faz. Trabalhamos já há bastantes anos e tem sido uma colaboração muito agradável e muito frutuosa, e espero que assim continue. Portanto, é com muito gosto que aceito o convite, é com muito gosto que estou aqui na Universidade Autónoma, é com muito gosto que estou a acompanhar as pessoas, ou melhor, que estou em contacto com as pessoas que me estão a acompanhar em casa, e com muito gosto que estou também com a audiência, que embora seja reduzida, é com certeza uma audiência de grande qualidade, quanto mais não seja pela resistência que demonstraram por estarem aqui, coisa que não é fácil, ainda por cima, estando nós numa semana que é uma semana relativamente ingrata, para além das condições atmosféricas não serem as mais propícias a que as pessoas se fechem dentro de casa. Imagino que algumas estejam à beira-mar a apanhar ondas. Para além disso, há toda esta semana dos feriados que não ajuda. Bom, dito isto, o tema que eu aqui vos trago hoje, enfim, pode ter este nome meio indecifrável, mas na verdade eu não venho falar de nada que seja muito indecifrável, embora seja complexo. Na verdade, aquilo que eu vou procurar fazer durante esta exposição é apenas e só levantar um conjunto de pistas sobre
uma parte da Ásia, Sudeste Asiático, especificamente, que é talvez menos abordada neste vosso curso, e portanto é também por esse motivo que eu, sempre que o Luís me convida, ele dá-me total liberdade para eu escolher o tema, enfim, dá-me algumas bitolas, mas dá-me uma grande liberdade para eu escolher o tema, e, portanto eu tenho procurado fazer intervenções sobre temas diversos relacionados com o Sudeste Asiático, exatamente por ser uma área talvez menos conhecida em Portugal. E de resto, no nome da comunicação, desta palestra que aqui vos trago, como se joga o edging entre os grandes, pressupõe desde logo que eu faça um enquadramento que se justifica porque eu não sei, enfim, tendo a noção de que o público é um público heterogéneo, que há alunos da licenciatura, mas também há os alunos que estão a fazer a pós-graduação, que têm informações diversas, que não seja líquido, que toda a gente tenha um conhecimento muito aprofundado sobre o que é a ASEAN. Aliás, o Luís, no início, teve o cuidado de decifrar este acrónimo, não é? Traduzindo para português, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Eu talvez, antes de entrar propriamente neste tema do edging, eu talvez fizesse um enquadramento histórico, rápido, sobre esta parte, enfim, de forma muito telegráfica. O próprio nome Sudeste Asiático é um nome muito recente, esta classificação é um nome muito recente, é um nome que surge por altura da Segunda Guerra Mundial, para se referir ao comando militar do Sudeste Asiático, que era chefiado por um homem que foi o último vice-rei da Índia, Lord Mountbatten, e é a partir dessa altura que esta designação se vai generalizar e se vai aplicar àquele conjunto de países a que poderíamos dar o nome de Insulíndia. Portanto, toda aquela região compreendida, grosso modo, entre a China e a Austrália, recebeu este nome de Sudeste Asiático. Enfim, podemos fazer estabelecer uma divisão entre dois Sudestes Asiáticos, um Sudeste Asiático continental e um Sudeste Asiático insular. O Sudeste Asiático continental é formado pelo Vietnã, pelo Laos, pelo Camboja, pela Tailândia e pelo Myanmar, e por parte da Malásia, que na verdade há uma parte da Malásia que está no continente. A parte insular é formada pelas Filipinas, pela Indonésia, pela parte insular da Malásia, por Singapura, que é uma pequenina ilha, já disse a Indonésia, não disse a Indonésia, e Timor-Leste, que também é classificado dentro dos Estados que fazem parte do Sudeste Asiático. Portanto, no total, são 11 os Estados que compõem o Sudeste Asiático, sendo que desses... falhou-me o Brunei. Desses 11, 10 fazem parte desta Associação das Nações do Sudeste Asiático, uma organização fundada em 1967. O que é que estes países têm de comum? O que é que os une? Na verdade, todos eles, ou enfim, a maior parte deles estiveram sujeitos a uma experiência colonial, colonização europeia. A Tailândia Tailândia, antigo reino do Sião, tem aqui uma posição diferente, porque é uma exceção, ou seja, a Tailândia é aquilo que em geopolítica se chama um Estado tampão, portanto é um Estado que está compreendido entre a zona de colonização do Império Britânico, a Birmânia, e da colonização francesa, da Indochina, no Vietnã, no Laos e no Camboja. Todos os outros Estados, como digo, foram sujeitos a experiências coloniais, seja de ingleses, seja de franceses, seja de holandeses, seja de portugueses em Timor,
seja até de americanos nas Filipinas. Enfim, às vezes as pessoas esquecem-se que as Filipinas, embora tenham este nome, não é, que é uma marca histórica da presença e do domínio colonial espanhol, é uma homenagem a Filipe II, este arquipélago esteve sob colonização espanhola até ao final do século XIX, e no final do século XIX, na sequência da guerra hispano-americana, por causa de Cuba, não é? Há uma guerra entre a Espanha e os Estados Unidos no fim do século XIX, em 1898, e na sequência dessa guerra, tendo a Espanha sido derrotada, para além de Cuba se ter tornado independente, as Filipinas foram cedidas aos americanos e tornaram-se uma colónia americana até o momento em que se tornaram independentes, o que aconteceu, curiosamente, num dia 4 de julho de 1946. Portanto, há, de facto, a unir estes Estados do Sudeste Asiático, esta experiência comum colonial, europeia e americana. Depois não há muito mais coisas em comum. Aliás, havia um francês, os franceses têm um grande interesse pelo Sudeste Asiático, pelo facto de terem estado no Vietnã, no Laos e no Camboja, e ele, quase em tom de brincadeira, procurava encontrar alguma coisa que unisse pontos, traços de união, o que é que liga os povos do Sudeste Asiático, sendo uma região geograficamente tão diversa, com povos tão diferentes, com tantas línguas, com tantas influências religiosas, para além da influência islâmica, da influência budista, da influência hindu, das religiões animistas, do cristianismo em diferentes versões. Enfim, há o catolicismo que é dominante nas Filipinas e em Timor, o protestantismo, que também está espalhado por outras. Há zonas cristãs na Indonésia, com católicos e com protestantes. Portanto, há uma grande diversidade religiosa, há uma grande diversidade cultural, há uma grande diversidade linguística, há uma grande diversidade geográfica. E, portanto, torna-se difícil encontrar uma ideia de união, uma ideia de comunhão, uma ideia de uma identidade, no fundo. Não é? O que é que une esta gente? E eles próprios não têm essa noção. Não é? Isso é um dos problemas que, aliás, se põe no Sudeste Asiático como se põe noutras partes do mundo. O que é que une as pessoas? Não é? Vamos discutir a identidade europeia, o que é que une os europeus? Não é? Isto para as pessoas do Sudeste Asiático, se para nós já é uma questão muito complexa, para os povos do Sudeste Asiático ainda é mais. Possivelmente é mais fácil de encontrar pontos comuns entre um português e um sueco do que entre um vietnamita e um indonésio. Portanto, esta questão de haver aqui alguns elementos comuns pode-se resumir, por um lado, esta experiência histórica recente, mais ou menos recente, não é? De colonização europeia desde o século XVI, mas com maior intensidade a partir do século XIX. E depois há outras coisas que unem, nomeadamente a presença de comunidades chinesas importantes em todos os países do Sudeste Asiático. Outra coisa que une os povos desta região é o arroz. Todos consomem arroz. O arroz é a base da alimentação. Bom, e há um outro elemento, que é um elemento importante também, que é a importância do mar, e do mar como veículo de comunicação. É, de facto, enfim, não para todo o Sudeste Asiático, há alguns países encravados, há um país encravado, em todo caso, pode ser um elemento apontado como fator de união. Portanto, a ASEAN, quando surge em 1967, surge na sequência de um acontecimento que foi um acontecimento de grande magnitude para as relações internacionais. Estou a referir-me à Conferência de Bandung de 1955.
Conferência de Bandung. De resto, Bandung é uma cidade na ilha de Java, da Indonésia. Essa conferência foi convocada pelo líder nacionalista, primeiro chefe de Estado da Indonésia, Sukarno. Reuniu uma série de estrelas destes novos países que se tinham tornado independentes há muito pouco tempo, ou no caso da China não se tinha tornado independente, mas refiro-me à China comunista, não é? A República Popular da China, que era recente, tinha sido fundada em 1949, portanto estamos a falar de acontecimentos relativamente recentes. Seja como for, o que é que em Bandung acontece de relevante? Num mundo que já era um mundo bipolar, surge a ideia do não alinhamento, ou seja, as bases daquilo que vem a ser o movimento dos não alinhados. E não vou aqui discutir com grande profundidade aquilo que foi discutido na Conferência de Bandung, mas há alguns princípios básicos que são fundamentais e que vão influenciar toda a história da ASEAN até aos nossos dias. E este é um elemento incontornável. Refiro-me à doutrina da coexistência pacífica, que, influência chinesa, que aponta para dois vetores essenciais e estruturantes da ASEAN. A ideia da não ingerência e a ideia de um soberanismo arraigado, que de resto era compreensível em países que se tinham tornado independentes e cuja coesão era uma coesão frágil. Reparem que a divisa nacional da Indonésia, não é, que é o maior estado arquipelágico do mundo, que só por si mostra quão difícil é manter a unidade deste país, a divisa nacional é unidade na diversidade. O que mostra, portanto, que os países do Sudeste Asiático tinham uma preocupação natural, compreensível, de defenderem de forma muito arraigada, muito vincada, a sua soberania. E esse princípio, do qual eles não abriram mão até aos dias de hoje, influenciou decisivamente a ASEAN. Enfim, é evidente que falar da ASEAN traz uma dificuldade grande, não é? Depois de eu vos ter dito que é uma região muito heterogénea, com uma identidade difícil de definir, com uma identidade desejada, mas naturalmente em construção, como todas as identidades, mas no caso da ASEAN isso é ainda mais marcado, ainda mais notório. É difícil falar da ASEAN como um conjunto, exatamente por ser heterogéneo. Nós podemos falar da ASEAN como uma entidade abstrata, mas não podemos nunca desligar a ASEAN do que é a realidade muito diversa da Birmânia, ou da Indonésia, ou da Tailândia. Isto obriga-nos a ter, se porventura algum dia quiserem aprofundar os vossos conhecimentos sobre o Sudeste Asiático e sobre esta organização que se chama ASEAN, vão ter que fazer um trabalho de casa muito prolongado, não é? Se quiserem conhecer mais a fundo a realidade de cada um destes Estados. Portanto, este é um exercício sempre difícil de fazer, porque obriga a uma síntese. Ou seja, eu não vou, durante esta aula, falar com grande especificidade ou com grande detalhe sobre a realidade de nenhum destes 11 países, ou dos 10 países da ASEAN. Porque isso seria manifestamente impossível, não é? Daria um curso inteiro, um semestre inteiro, até 2 semestres a falar sobre isto, e há outras coisas que talvez sejam mais interessantes e mais urgentes para discutir. Bom, a ASEAN surge em 1967, em grande medida, como uma reação e, portanto, com o suporte, com o apoio dos Estados Unidos a uma necessidade dos Estados Unidos envolvidos na guerra no Vietnã, a uma necessidade de conter, e ainda não alinhados com a República Popular da China,
conter o expansionismo ideológico comunista que se fazia sentir de uma forma especialmente fincada no Vietnã. Portanto, é impossível, como qualquer outro fenómeno, olhar para uma iniciativa deste género sem ter em conta o pano de fundo que é o conflito bipolar. E numa fase em que há um envolvimento direto do Vietnã do Norte, da União Soviética, há uma China, desde meados dos anos 50, em rota de colisão e em afastamento da União Soviética, e há uma necessidade dos Estados Unidos, que têm alianças bilaterais também desde o final da Segunda Guerra Mundial, que têm âncoras fundamentais na região, como o Japão, a Coreia do Sul, como as Filipinas, e têm relações cordiais com vários dos países do Sudeste Asiático, sentem, na Tailândia, com a Indonésia, a própria Malásia, sentem a necessidade de, ao lançar esta organização, cujos objetivos são objetivos não muito definidos a quando da sua fundação. Na verdade, a ASEAN surge no seu início como uma organização que tem propósitos de cooperação entre os Estados. Portanto, a ideia de integração regional, de integração económica regional é muito posterior. Desenvolve-se muito mais tarde e desenvolve-se já num cenário de pós-Guerra Fria. Desenvolve-se durante os anos 90. A ASEAN foi crescendo, teve vários alargamentos, digamos assim. Um primeiro alargamento que não é muito relevante, durante os anos 80, com a entrada do Brunei. Há um núcleo de fundadores da ASEAN em 1967. Esse núcleo de fundadores é formado pela Indonésia, pelas Filipinas, pela Malásia, por Singapura e pela Tailândia. São estes os 5 fundadores, a que se vai somar nos anos 80 o Brunei e já nos anos 90 os países continentais, não é? O Vietnã, o Laos, o Camboja e o Myanmar. Também é fácil de perceber que, e olhando para a realidade dos dias de hoje, mas também para a realidade dos anos 80, 90, que este núcleo original de fundadores é muito distinto. Enfim, os 5 fundadores já são distintos entre si, mas essa distinção, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento económico, é muito gritante com este alargamento nos anos 90, que é ditado em grande medida pela mudança estratégica que resulta do fim da Guerra Fria. Os anos 90 são anos fundamentais, porque é nos anos 90 que se vai avançar para esta ideia de que a ASEAN, de resto, seguindo uma tendência que era uma tendência global. Os anos 90 são anos em que se aposta muito nos projetos de integração regional, desde logo na própria Europa, não é? Com a transformação da velha comunidade europeia, da CEE e das outras, em União Europeia em 1992, Tratado da União Europeia em 92, e há uma série de outras iniciativas na América do Norte, NAFTA, o Mercosul, na América do Sul. Há uma intensificação desses projetos que encontram eco também no Sudeste Asiático, e é, portanto, nessa altura que se aposta na ideia de que se pode reforçar, se podem intensificar os laços entre estes Estados pela via económica. Há outras questões que estão inevitavelmente em cima da mesa, mas que esbarram desde logo com um problema. Uma das questões mais sensíveis é, evidentemente, a questão da segurança, que foi resolvida com a criação de uma instituição dentro da ASEAN que se chamou o Fórum Regional da ASEAN.
mas que é um fórum alargado, formado por um conjunto de países, dos países da ASEAN, mas de outros países, países da região, países de fora da região, os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, a Rússia, o Japão, a Coreia do Sul. Portanto, há um número muito alargado de países que fazem parte desta instituição que foi criada, mas que tem apenas e só como objetivo a discussão dos problemas. O grande avanço dá-se com a decisão tomada em 92 de se avançar para a formação de uma zona de comércio livre que só vai arrancar no século XXI, já em 2002. E, portanto, essa via económica vai ser aprofundada a partir dessa altura. É muito interessante verificar que a ASEAN não tinha nenhum documento fundador, não tinha nenhuma carta. Só também no século XXI é que a ASEAN, os Estados-membros da ASEAN, se dotaram de uma carta. E é curioso também verificar que só em 2015 é que a ASEAN sofreu uma transformação essa que se traduziu na criação de uma estrutura tripartida, com 3 comunidades, uma comunidade económica, uma comunidade de segurança e uma comunidade de cultura. Só em 2015, portanto, estamos a falar de alguma coisa de algum acontecimento que é bastante recente. Tudo isto que eu acabei de dizer não pode ser desligado de um princípio, de uma metodologia de ação sem a qual não é possível compreender o que quer que seja quando se fala da ASEAN. Refiro-me ao ASEAN Way. O que é o ASEAN Way? O ASEAN Way remete para o processo decisório da ASEAN, ou seja, o consenso. A tomada de decisão da ASEAN é o consenso. Isto é um resultado evidente do apego ao soberanismo, não é? É um decalque da doutrina da coexistência pacífica, não é? A não ingerência levada às últimas consequências. Ou seja, tudo aquilo que possa ser sensível e afetar a ordem interna dos Estados, enfim, o que quer que isso signifique nos dias de hoje, é complexo. É complexo e é contornado e contornável pelo ASEAN Way. Dir-se-ia que, ao longo dos anos, desde os anos 90 até aos nossos dias, é difícil de encontrar em desafios que, por mais de que uma vez, foram desafios comuns a quase todos os países, se tenha procurado encontrar uma resposta comum. Ou seja, as soluções são encontradas, mas são encontradas individualmente. Pode haver concertação, pode haver diálogo, pode haver até uma tentativa de coordenação de política, mas não uma política comum ou não uma resposta comum, porque isso vai contra esta metodologia que é o ASEAN Way. Não há discussão sobre esse assunto. Nos anos 90 houve várias situações em que esta questão foi aflorada. Talvez uma das mais marcantes tenha sido a crise económica e financeira que assolou o Sudeste Asiático e que foi uma espécie de ensaio da crise do subprime, em 97, 98. Há uma crise que começa na Tailândia e depois, por efeito de dominó, vai afetar todos os países do Sudeste Asiático, em alguns casos até de uma maneira bastante pesada, não só economicamente, mas também politicamente. Não é? Esta crise a que me estou a referir, teve, entre outros efeitos, a demissão do velho presidente Suharto, que era presidente da Indonésia desde 1965. Estamos a falar de 98, passaram muitos anos.
Também nessa altura, efeito dessa crise, que teve uma incidência muito especial na Indonésia, a própria unidade da Indonésia, não é? A ideia de poder haver porque há separatismos na Indonésia desde há muito tempo, essa ideia esteve em cima da mesa. Bom, e a verdade é que não se encontrou uma solução una para este problema, embora ele tenha afetado de maneira diferente, é certo, os vários países da região. Ou seja, os Estados individualmente procuraram encontrar as soluções para os seus problemas, no recurso ao FMI, ao Banco Mundial, mas individualmente. Mais tarde, em 99, quando se dá o referendo em Timor-Leste, que era uma questão sensível também ela, porque Timor-Leste tinha sido invadido pela Indonésia, e apesar de ter sido feito o referendo com supervisão das Nações Unidas, apesar de, também, por efeito da crise de 97, 98, apesar de o governo da Indonésia ter acedido, não é, ter anuído a negociar por intermédio das Nações Unidas a realização deste referendo de autodeterminação, e de ter havido uma intervenção militar depois deste referendo ter acontecido, em agosto. O referendo foi no final de agosto. A situação tornou-se descontrolada, com intervenção de milícias, com refugiados em número muito elevado a abandonarem o território, gente deslocada, passou para o lado lá da fronteira. Portanto, houve uma intervenção das Nações Unidas, e toda esta questão foi vista como a maior das apreensões por parte dos países do Sudeste Asiático, e esta intervenção das Nações Unidas em particular, porque justamente era uma questão que era fresca. Era como se, apesar de um referendo estar legitimado pelas Nações Unidas, e portanto essa questão não se discutir, havia algumas reservas por parte dos países da região em relação a uma intervenção mais direta. Bom, e depois a questão voltou a pôr-se a quando do grande atentado, não é? O primeiro grande atentado, depois do 11 de setembro de 2001, talvez se lembrem disso. Enfim, algumas pessoas são bastante novas e, portanto, não se lembram, não vale a pena estar a fazer a pergunta. Algumas provavelmente até não seriam nascidas, ou então se eram muito novas. Foi aquele grande atentado de Bali. E aí, naquela altura, falou-se nos Estados Unidos, enfim, sobretudo, falaram do Sudeste Asiático como uma espécie de segunda frente na guerra contra o terrorismo. Identificados vários movimentos terroristas que atuavam na região, muitos com ligações à Al-Qaeda. Só nessa altura é que se verificaram as primeiras tentativas de coordenação dos serviços de intelligence, dos serviços policiais, para lidar com uma ameaça que era vista como uma ameaça comum. Bom, portanto, como podem depreender desta avaliação muito apressada e muito sintética, e feita de forma impressionista, porque não era este o propósito, não foi este o propósito da minha intervenção. Isto é apenas um preâmbulo, é apenas um enquadramento. Como podem verificar, há nesta organização e nos países do Sudeste Asiático um conjunto de características especiais que eu procurei evidenciar ao longo desta primeira parte da minha exposição. Bom, vamos então agora, para não perdermos muito mais tempo, entrar no tema, sob pena de sucumbirem e de não conseguir sequer terem energia suficiente para, no final, fazerem as perguntas ou, eventualmente,
aquelas pessoas que me estão a seguir em casa estarem já todas a dormir ou eventualmente a jantar. Bom, então, como já viram, o título é como se joga o edging, a asa entre os grandes. Há pouco o Luís perguntava não, sugeria, mas quem é que são os grandes? Não é? E avançou, bem, para além dos óbvios, avançou com a hipótese muito bem vista, de resto, da Índia. Foi uma hipótese em que eu pensei maduramente, mas não incluí a Índia nesta exposição, ainda que eu considere que pudesse estar claramente com direito, como membro de pleno direito entre os grandes e neste debate em particular. Em todo caso, com a questão de opção, quais é que vão ser os temas que eu vou abordar mais nesta exposição? Bom, em primeiro lugar, dissertar, refletir sobre o lugar e o rumo do Sudeste Asiático na atualidade. Depois, e aqui entramos já na questão dos grandes, como é que o Sudeste Asiático se posiciona perante a China e perante os Estados Unidos. O hedging, o que é e como se joga, ou seja, conceito de hedging, enfim, vão perceber mais à frente. Aliás, a imagem do Luís também é bastante feliz, não é? Não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Vão perceber que, de facto, não é nada de muito transcendente enquanto conceito. Vou insistir num outro ponto que já foi aqui referido nesta parte, neste preâmbulo, que é a diversidade e a heterogeneidade e a ambivalência. A ambivalência é, de facto, a característica que melhor define o edging, dando algum ênfase possível às variações individuais, ou seja, dando exemplos de alguns dos estados da região, incluindo também uma referência à questão, ou à forma como a ASEAN se posiciona perante a questão do Indo-Pacífico. Bom, e ainda, como referências, como reflexões finais, para além de todas as dúvidas que nos assolam em relação a uma série de questões, de que forma é que a ASEAN lida com as iniciativas, quer as iniciativas dos Estados Unidos, quer as iniciativas da China, em relação às questões de segurança, com uma particular referência ao AUKUS. Bom, portanto, esta é a ementa dos temas. Eu vou começar por ler uma frase muito curta de um homem que já foi primeiro-ministro da Austrália, que se chama Kevin Rudd, foi um ex-primeiro-ministro trabalhista da Austrália, e que fez um discurso interessante na Asia Society em Nova Iorque em 2019, e em que dizia, é interessante porque é em 2019, em que ele dizia mais ou menos isto. Eu traduzi para português. Mas o que é claro é que os anos 2020 vão ser decisivos para o poder global americano e chinês. Bom, até aqui não há propriamente uma grande capacidade de antevisão. Num tempo em que o equilíbrio dos poderes estratégico, económico e tecnológico entre Washington e Pequim estão numa maior proximidade da paridade do que alguma vez estiveram. E esta é a frase mais interessante, porque poucos meses depois tínhamos a pandemia a acontecer e alguns anos mais tarde a guerra, enfim, a invasão da Ucrânia, com todos os efeitos de uma coisa e de outra, todos os efeitos sistémicos de uma coisa e de outra. O que ele diz é, os anos 20
vão, portanto, ser uma década em que se viverá perigosamente. Portanto, aqui ele não poderia ter sido mais certeiro. Ora, é, portanto, este o contexto em que se joga a questão do lugar e do rumo do Sudeste Asiático. A primeira questão vai sempre dar a tal palavra ambivalência. Como é que o Sudeste Asiático se situa perante a China e perante os Estados Unidos? Perceberam, ainda que a minha exposição tenha sido muito rápida, perceberam que é uma região que culturalmente, tem ligações com a China. Alguns dos países, sobretudo aqueles que estão mais próximos geograficamente da China, entravam dentro daquilo que se chamava o sistema tributário. A China como o Império do Meio era uma referência central, não é? A China era o centro, por isso se chamava Império do Meio, e depois à volta da China gravitavam outros poderes mais pequenos. Essa realidade histórica é uma realidade que chega aos nossos dias. Também perceberam que, depois de 1945, a presença americana se tornou uma presença incontornável e duradoura até aos nossos dias. Ora, o que é que muda mais recentemente? Há factos recentes que realmente falam por si. Desde logo, o facto de a China ser o maior parceiro comercial do conjunto dos países da ASEAN e de, nos finais de 2020, ter sido assinada uma formidável Regional Comprehensive Economic Partnership, o que, se eventualmente ocorrer uma admissão da China na Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, que é um acordo de comércio livre de iniciativa japonesa, isto pode, de facto, e tem, enfim, todos os dados mais recentes apontam para esse sentido, com particular incidência durante o período em que o presidente Trump foi o presidente dos Estados Unidos, para uma diminuição da importância económica dos Estados Unidos. A questão está em que o Sudeste Asiático tem uma noção muito vincada de que a presença da China e a presença dos Estados Unidos é incontornável. Não há nada a fazer em relação a isso. O que há, e isso é também um fenómeno recente, é que o Sudeste Asiático se tem ressentido de ter de lidar com uma assertividade crescente da liderança chinesa, desde Xi Jinping e das suas iniciativas, com a Belt and Road Initiative à cabeça. O que, conjugado com o legado recente da retração da administração Trump em relação a esta parte do mundo e, enfim, à concentração da administração Trump no combate com a China e com o pouco tempo da administração de Biden, embora haja já um conjunto de iniciativas de que falarei mais adiante, que mostram que há uma disposição diferente, embora com resultados que ainda estão por avaliar, com as estruturas que já estão a funcionar, a revitalização do Quad, o lançamento do AUKUS e enfim, a mais recente redefinição da nova estratégia para o Indo-Pacífico em fevereiro de 2022. O que há, portanto, da parte do Sudeste Asiático é um sentimento de preocupação que passa por esta influência económica da China. Não pode deixar de ser vista como uma ameaça. Em 2021, enfim, vou ler também são dados recentes, o volume de comércio chinês com os 10 Estados-membros
quase dobrou em relação aos dados de 2013, ou seja, passou de 443 mil milhões de dólares em 2013 para 878 mil milhões em 2021. Não se preocupa muito em tomar notas, porque depois eu já combinei com o professor Luís Tomé e passo-lhe o PowerPoint. Simultaneamente, Pequim tem construído muitos aterros artificiais e totalmente militarizados em pelo menos 3 ilhas do Mar do Sul da China. O 2013 tem a ver com... qual é a referência de 2013? Porque foi em 2013 que o presidente Xi lançou a ideia de uma diplomacia de vizinhança. Bom, é portanto neste contexto, com o Sudeste Asiático a viver sob uma herança, um legado histórico ainda marcado pela uma ordem hierárquica centrada na China e no seu sistema tributário, que mais se adensa e mais se acentua a ideia de que uma ordem única é uma ordem divitária, e portanto daí que continuem a pensar sempre que não podem viver sem os Estados Unidos, não podem viver sem a China, ainda que atualmente se ressintam um pouco desta assertividade da China. Portanto, esta abertura e a abertura a várias influências externas é uma espécie de seguro de vida. É como se a autonomia do Sudeste Asiático fosse maximizada por este facto de jogar em duas direções. E de se posicionar em questões que são particularmente complexas, de que também falarei mais adiante. Há uma questão que opõe de maneira muito clara a China a alguns dos países do Sudeste Asiático. Refiro-me à questão do Mar do Sul da China e de a China insistir na necessidade de a presença militar americana no Mar do Sul da China ser restringida. Isto põe problemas de gestão das respectivas políticas externas aos Estados da ASEAN. Este é o cenário genérico. Agora vamos ao conceito de hedging. Primeiro ponto tem que ver com a questão já aqui referida do ASEAN Way. Ou seja, qualquer discussão em torno da lógica de atuação dos países do Sudeste Asiático tem sempre que ser vista em torno desta dependência do consenso, ou seja, deste método do consenso e de uma coesão sem a qual esse consenso não é possível de atingir e, portanto, frequentemente encontra-se falta de coesão e, portanto, falta de consenso. Em português, enfim, se quiséssemos traduzir a palavra hedging, a expressão hedging, há várias opções possíveis. O hedging pode significar ser esquivo. Uma pessoa que se esquiva é uma pessoa que não toma uma posição muito frontal, tenta passar. Isto, aliás, é uma expressão muito dada, que nos leva muito para expressões mais coloquiais, como passar por entre os pingos da chuva. Não é só passar por entre os pingos da chuva, porque passar por entre os pingos da chuva, não é? O ser esquivo pode dar a ideia de que uma pessoa que se esquiva é uma pessoa que não quer tomar uma posição. Nem sempre é possível não tomar uma posição. E o que se vê na ASEAN, na história recente da ASEAN, o que é inevitável, é que muitos países acabam por tomar posições que são posições contraditórias, não é? E que mostram que há grandes flutuações nas suas posições, não é? Que são
flutuações que decorrem de uma adaptação às circunstâncias. Se as circunstâncias mudam, é preciso tomar uma posição que pode entrar em contradição com posições anteriores. Outra tradução possível tem que ver com ladear. Ladear. Ou resguardar-se também é uma tradução possível. Portanto, o que é que está basicamente em cima da mesa? A disposição que estes países têm de se posicionar com diferentes níveis de intensidade e com alinhamentos variáveis perante um dado recorrente que é a tensão e a competição entre os Estados Unidos e a China. O que é que isto implica? Implica que haja uma geometria variável, que é o resultado inevitável da necessidade de lidar com ambos, sem um alinhamento ou uma preferência que sejam excessivamente manifestos ou marcados. E isto é uma continuação da tradição da coexistência pacífica. Por outro lado, o edging é uma inevitabilidade. Não é possível, neste jogo de tensão e de competição, outra alternativa que não seja esta posição. É um equilíbrio instável, há uma gestão de riscos que implica contradições e que implica gerir permanentemente perdas e ganhos com os grandes rivais. O Amitav Acharya, que é um autor que vocês certamente conhecem e que é amigo do professor Luís Tomé, que é convidado também com alguma regularidade para participar em eventos, fala sobre este tema e diz: o futuro da centralidade da ASEAN, já vou falar sobre a centralidade da ASEAN, depende de dois fatores, a unidade e a neutralidade. Ainda que não seja uma neutralidade passiva, ou uma questão de evitar envolvimento com qualquer um dos lados, mas antes envolvimento com todos os lados, tais como os Estados Unidos e a China, assim como com outras grandes potências com interesse na região. Portanto, este tornou-se um conceito-chave para a análise desta região e dos seus Estados, que têm sempre uma capacidade limitada para decidir ou para influenciar a decisão, a distribuição de poder entre uma posição mais realista de equilíbrio ou de seguidismo, não é? De alinhamento ou mesmo de neutralidade. Portanto, há uma necessidade de se posicionarem numa zona de conforto que está entre a oposição e o alinhamento. E como também já referi, é uma espécie de seguro de vida, sobretudo para aqueles países que são mais vulneráveis à armadilha de Tucídides entre a China e os Estados Unidos. Portanto, não se escolhe um lado, não se excluem relações, não se excluem contradições. Antes, aliás, podíamos dizer que o Sudeste Asiático aposta claramente na ideia de inclusividade. Estão permanentemente a incluir as grandes potências e os Estados Unidos e a China em particular nos assuntos estratégicos da região. Claro que, em última análise, podemos sempre dizer que o edging é aquilo que nós quisermos que edging signifique. Tem uma variedade grande de aplicações que dependem das circunstâncias, dos casos, do contexto, do nível de análise. É uma questão que é mais tática do que estratégica, que é muito influenciada por um certo pragmatismo, por um princípio pragmático de atuação na cena internacional e regional e por um princípio de prudência. Adicionalmente, e para concluir este ponto sobre a definição de hedging
a abordagem da ASEAN, em certa medida, reflete-se numa ideia de diplomacia, de solução diplomática, em que os problemas complexos se podem resolver com o tempo, podem beneficiar do tempo, da influência do tempo e da passagem do tempo, e de que é, acima de tudo, importante, fundamental, evitar o conflito. Isso é muito visível, por exemplo, relativamente àqueles países que têm um envolvimento mais direto em relação ao mar do sul da China, enfim, que penso que foi já uma questão abordada noutras aulas que tiveram com outros professores. E, portanto, não obstante esta ideia de que há uma disputa em cima da mesa, várias disputas pendentes, por outro lado, não podem entrar em rota de colisão com a China. E, portanto, todo o processo mostra isso, não é? Quer dizer, se por um lado a ASEAN declarou como objetivo a conclusão de um código de conduta para o Mar do Sul da China, só há muito pouco tempo que a China mostrou abertura e disponibilidade para encetar a discussão sobre este tema, e é um tema que não está resolvido e que não se sabe quando é que vai ficar resolvido. Mas também é óbvio que nenhum dos países da ASEAN e aqueles que estão envolvidos querem uma solução militar para este problema. Obviamente, uma presença muito musculada do ponto de vista militar dos Estados Unidos é também uma questão que lança preocupação sobre a região, e, portanto, as palavras de ordem são sempre cooperação e diálogo. Bom, eu tenho que ter alguma atenção ao tempo, porque senão depois ficamos com margem limitada para o debate, mas já não falta muito. O ponto que se segue tem a ver com a questão da diversidade, heterogeneidade e ambivalência. Já disse aqui que é difícil ter uma visão de conjunto. Não fiz uma referência ainda, mas enfim, vem a propósito. A crise pandémica iniciada em 2020 veio agudizar, sublinhar a noção do menor interesse do governo de Trump, e, de forma muito contrastada, acabou por revelar uma presteza, não é? uma rapidez de reação de Pequim em relação a esta questão, e, portanto, e à intervenção que no combate à Covid-19 a China teve na região do Sudeste Asiático. Portanto, isto só, se a presença económica já era forte, isto reforçou ainda mais os sentimentos de ambivalência. Foram feitos, de resto, alguns estudos, sobretudo junto da elite, sobre a preocupação, sobre esta ideia de que a presença chinesa cada vez mais forte representava uma ameaça, e que a competição estratégica China-Estados Unidos tinha um impacto cada vez maior na ASEAN. As elites estão muito atentas e muito conscientes das ameaças não tradicionais e das ameaças económicas. Covid-19, se por um lado trouxe a oportunidade à China de expandir a sua influência, por outro lado não conseguiu evitar que, ao mesmo tempo, este apoio não fizesse ou não deixasse de fazer crescer o nível de desconfiança face às intenções da China, e isto não pode ser desligado de outras medidas em que a China revelou, enfim, perdoem-me o adjetivo, alguma sobranceria em face dos seus vizinhos, não só no Sudeste Asiático, em relação ao Japão, a propósito das Ilhas Senkaku,
ou com a Coreia do Sul, ou mesmo com a Austrália, não é? Que já está fora do Sudeste Asiático, mas que é Ásia-Pacífico, portanto é também incontornável, enfim, para além da presença polémica no mar do sul da China. Adicionalmente, se a China foi mais assertiva, os Estados Unidos Trump foram menos, e foram porque foram desconsiderando a abordagem económica bilateral que a China foi tendo em relação a cada um dos Estados-membros da ASEAN, e porque, como se lembram, logo que o presidente Trump foi eleito, deixou cair a Trans-Pacific Partnership, e não só, quer dizer, foi minimizando a importância das cimeiras multilaterais e foi descurando outras questões importantes. Bom, vamos aos exemplos de alguns dos países e, portanto, às variações individuais nesta postura do hedging. Eu diria que há dois grupos, enfim, podemos discutir esta divisão, mas há dois grupos de países no Sudeste Asiático que têm posições mais salientes, isto é, mais desafiadoras desta assertividade crescente da China, e outros que jogam um hedging mais típico de alinhamento com um e com o outro. Eu diria que, enfim, destacaria talvez o caso do Vietnã. É interessante olharmos para o Vietnã, porque o Vietnã tem crescido muito nos últimos anos e tradicionalmente fala-se da Indonésia como o líder da ASEAN. Bom, hoje em dia a Indonésia continua a ser o líder da ASEAN, mas o Vietnã, na parte continental, tem vindo a assumir uma posição de algum protagonismo e, portanto, tem vindo a assumir uma posição cada vez mais marcada dentro do seio da ASEAN. Bom, a questão do Vietnã tem que ver com o problema que tem com a China relativamente ao mar do sul da China. Portanto, o Vietnã tem tido uma posição mais afirmativa na reclamação dos seus direitos, no confronto que tem feito da China à China, na acusação de violações da soberania que tem feito também à China. Isto aconteceu, por exemplo, quando a China afundou um navio de pescas vietnamita, e quando a China criou 2 novos distritos administrativos na Sparacela e na Spratly em 2020. É por esse motivo que o Vietnã recebeu um porta-aviões americano, coisa que já não acontecia desde a Guerra do Vietnã. E que, simultaneamente, o Vietnã tenha procurado reforçar as suas relações com outros parceiros mais ou menos próximos, nomeadamente com o Japão, com a Índia e com a Austrália. A Indonésia também tem desafiado a China no mar, nomeadamente por causa de uma questão, uma reação que a Indonésia teve pela intrusão chinesa na sua zona económica exclusiva, nas ilhas Natuna. Singapura também tem um conjunto de dependências com a China. Estes são talvez os países que, de uma maneira mais vincada, têm mostrado alguma oposição e alguma discordância em relação às políticas chinesas. As Filipinas são um caso peculiar porque o presidente Duterte, enfim, as Filipinas são toda a história das Filipinas, e a história mais recente das Filipinas também tenho alguma dificuldade em encontrar um adjetivo
mas se houvesse uma soap opera em torno, por exemplo, das vidas dos presidentes das Filipinas, daria uma série de Netflix ou HBO com várias temporadas, porque, de facto, são personagens extraordinárias. E tudo família, com exceção do Duterte, não é? Do Duterte, há uma espécie de oligarquia, não é? Há 4 ou 5 famílias importantes, e se vocês olharem para os presidentes das Filipinas, percebem que são todos da mesma família, até porque os apelidos se repetem. Não era o caso do Duterte, que é aqui uma exceção, mas que é um homem que tem uma história extraordinária e que tem um estilo de atuação política que eu classificaria como truculenta, para dizer o mínimo. E, de facto, isso é evidente na relação que ele tem desenvolvido, ou que ele desenvolveu. Agora vamos ter, enfim, houve eleições, não é? E lá está, há um regresso da família Marcos à chefia de Estado. O Duterte, em 2020, pôs termo a um acordo, ao Visiting Forces Agreement, que garantia a presença permanente de forças americanas no território e, portanto, comprometeu as suas relações em questões de defesa com os Estados Unidos, recebeu ajuda, grande ajuda chinesa no combate à Covid-19, ao mesmo tempo que prestou a sua solidariedade ao Vietnã quando a China afundou o navio de pesca. Portanto, como veem, há aqui uma grande flexibilidade e uma grande variabilidade, uma grande variação na postura das Filipinas, enfim, do presidente das Filipinas. Em 2016 tinha posto de parte a decisão do Tribunal Arbitral da Haia de que as pretensões do mar da China ao mar do sul da China não tinham base legal. Nesse mesmo ano, apoiou o presidente Trump e reforçou o compromisso de aliança com os Estados Unidos. Em 2018, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que as Filipinas avançariam para uma guerra com a China, o que, enfim, mostra como de facto temos aqui uma grande capacidade quase, enfim, opereta de mudar de posição em relação aos Estados Unidos e à China. Os restantes países, ou seja, o Camboja, o Laos, a Tailândia, o Myanmar, a Malásia e o Brunei, são 6. A Malásia e o Brunei também têm pretensões no mar do sul da China, mas tanto a Malásia como o Brunei, com uma posição mais suave na abordagem à China, sempre apostando e defendendo a ideia da colaboração e da consulta, uma maior receptividade também à Belt and Road Initiative. A Malásia deu um apoio importante à criação do ASEAN +3 e tem sido uma grande defensora do East Asia Summit, embora não deixe de ter uma relação no domínio militar com os Estados Unidos, portanto, hedging puro e duro. A Tailândia também é um país muito rico em acontecimentos ao nível das suas lideranças políticas. A Tailândia, através do líder da junta militar, que está no governo desde 2014, Prayut, fez uma viagem a Washington em 2017, depois de Trump ter sido eleito, e insistiu na importância da relação entre os dois países, mas ao mesmo tempo não deixou de aprofundar os seus laços com a China, e portanto há um hedging muito evidente deste país. Vamos introduzir agora a questão do Indo-Pacífico.
continuamos sempre, não é? A palavra-chave é a palavra ambivalência, também em relação ao conceito de Indo-Pacífico. Bom, também já não vale a pena estar a bater mais no ceguinho, porque já toda a gente sabe que o professor Luís Tomé tem uma posição de alguma questionamento, vamos chamar, do que é o Indo-Pacífico. Bom, e a verdade é que se há ambivalência na posição dos países do Sudeste Asiático e da ASEAN enquanto organização em relação à questão do Indo-Pacífico, enfim, não falo da ambivalência do próprio conceito de Indo-Pacífico, porque disso o professor Luís Tomé já com certeza falou. A verdade é que a ASEAN, enquanto organização, teve até 2019, como em relação a tantas outras questões, alguma relutância em apresentar uma perspectiva coerente. Bom, a questão da perspectiva coerente é uma questão que se põe, não é? É a questão dos níveis de análise, os Estados ou a organização. A coerência da ASEAN é qualquer coisa de sempre, é quase uma hipótese académica, porque, na verdade, as questões económicas que ficaram contempladas pelo avanço da comunidade económica em 2015 resolveram alguns problemas, mas a questão da coerência parece sempre ser uma questão de hipótese académica que esbarra sempre com o ASEAN. Seja como for, há desde 2019 uma tentativa, ainda que suave, da parte da ASEAN de procurar dar um sinal, procurar dar uma posição perante este Indo-Pacífico. Esse documento, onde foi assumida uma posição, foi o ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, que é um documento de 2019 e que procurou introduzir algumas nuances à ideia do Free and Open Indo-Pacific do presidente Trump. Ou seja, aquilo que este documento procurou trazer para discussão foi a ideia de recuperar alguns passos de manobra da parte da ASEAN, que se posiciona aqui de uma forma que lhe permite mostrar aos Estados Unidos que não está exatamente de acordo com a ideia de que o Indo-Pacífico tenha sido uma criação ou uma criatura relançada por Trump como forma de conter a China. Na Indonésia assumiu a liderança e introduziu uma nuance com a ideia do Open and Inclusive Indo-Pacífico. E o Open and Inclusive sugeria que a ASEAN pode ter um papel importante a desempenhar entre os poderes rivais e com opções diferentes. O ASEAN Outlook estabelece orientações para a coordenação no domínio da política externa e nisto não é nada inovador, ou seja, insiste na questão de uma equidistância pragmática entre uns e outros e sublinha a ideia da centralidade da ASEAN ter, de facto, um papel construtivo neste confronto, como forma de promover a cooperação na região do Indo-Pacífico com os mecanismos da ASEAN, através do East Asia Summit, de um diálogo permanente com as grandes potências, com a China, com os Estados Unidos,
com o Japão, com a Austrália, no quadro do Fórum Regional da ASEAN. É também este o cenário em que, enfim, perante o relançamento do Quad e o avanço, a proposta do AUKUS, a própria China considera que o reforço institucional da ASEAN é uma coisa positiva, ainda que a ideia de uma maior coesão da ASEAN também não seja do agrado da China. Bom, e acabamos sempre por cair num problema que é, a palavra centralidade assim o sugere, que é a questão da retórica, não é? Quando nós olhamos para a história da ASEAN e para estas fórmulas, esta fórmula da centralidade é uma espécie de mantra que os países da ASEAN, ou pelo menos alguns países da ASEAN, cantam repetidamente para ver se conseguem que a ASEAN seja uma entidade mais coesa. É evidente que, enfim, parece evidente que a coordenação de políticas é desejável, agora se ela é atingível ou não, essa é outra questão. O consenso dá sempre vantagem aos outros, não é? Por exemplo, uma das propostas que estava neste Outlook, que era a ideia de uma estratégia marítima comum, é uma hipótese académica que esbarra com a gestão complexa do Mar do Sul da China. Bom, eu estou mesmo a terminar. Há outros tópicos interessantes que têm que ver com, também definidos neste ASEAN Outlook. Enfim, depois poderão ler se tiverem tempo e paciência e se estiverem numa noite de insónia. Há um elemento que é interessante, que é o Outlook insistir na questão da abertura e da conectividade e de um envolvimento com os outros parceiros, o Japão e com a Índia, como equilibradores. Também é interessante referir que muito recentemente a ASEAN lançou a ideia de uma Comprehensive Strategic Partnership com a China em 2021, sendo que na véspera tinha anunciado a mesma coisa, ou seja, a mesma Comprehensive Strategic Partnership com a Austrália, e dados muito recentes e calmo de uma vez até me fazerem as perguntas. No dia 23 de maio de 2022, o presidente Biden avançou com o projeto do Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Portanto, temos agora um Economic Framework para o Indo-Pacífico. Fez este anúncio em Tóquio, com 12 parceiros iniciais: a Austrália, o Brunei, a Índia, a Indonésia, o Japão, a Coreia do Sul, a Malásia, a Nova Zelândia, as Filipinas, Singapura, a Tailândia e o Vietnã. Portanto, estão aqui 7 países da ASEAN. Uns dias antes deste anúncio, houve uma cimeira especial dos Estados Unidos com a ASEAN, onde foi anunciado um acordo para finalizar a evolução institucional da relação entre Estados Unidos e a ASEAN, com o lançamento de uma Comprehensive Strategic Partnership no fim deste ano. Existiu uma parceria estratégica, portanto esta é uma Comprehensive, portanto, é um avanço, e há uma declaração final que anuncia 8 áreas iniciais de cooperação. Bom, para finalizar, eu tinha dito que ia falar sobre o AUKUS, mas vou deixar cair. O que é que nós podemos retirar de tudo aquilo que eu acabei de dizer? Bom,
um conselho que eu vos dou, que aliás é um conselho que dou genericamente, é que não vale a pena tirar muitas conclusões, porque as conclusões são sempre de curta duração, não é? São sempre qualquer coisa de bastante efêmero. E agora, há uma coisa que parece ser bastante evidente, e estes últimos acontecimentos parecem comprová-lo. Nós estamos com um conjunto de interrogações em cima da mesa, não vale a pena falar para já em como a conjuntura internacional marca e tem uma incidência especial também sobre estas questões. Enfim, aquilo que eu queria que ficasse mais ou menos claro é que há aqui uma linha de conduta que tem sido regular, historicamente continuada, desde que a ASEAN foi fundada em 67, e mesmo com raízes anteriores, da Conferência de Bandung, que tem revelado continuidade e alguma consistência na inconsistência. Por outro lado, também parece ser mais ou menos evidente que nesta tentativa de jogar perante esta dicotomia, esta rivalidade China-Estados Unidos, e esta tentativa de se aproximar também de outros equilibradores, tudo isto é tributário deste princípio do hedging, que é inevitável e incontornável. É interessante nós olharmos para a ASEAN porque nos oferece uma visão alternativa e porque, em certa medida, como tantas outras regiões do mundo, mas na ASEAN isso é muito visível, é um reflexo muito evidente deste choque e deste confronto entre a China e os Estados Unidos. E, portanto, isto era aquilo que eu queria deixar como mensagem. Peço desculpa se falei tempo demais, e agora vou-me calar. Obrigado. Obrigado nós. Sr. Nuno Canas Mendes, por esta bela apresentação, com muitos motivos de reflexão adicional. Creio que ainda podemos dispor de mais 15 minutos sim. Para debate de questões. Aproveitem, sejam os que estão aqui no auditório, sejam os que estão via Zoom, basta que me façam um sinal para depois abrirmos o som e também para o Zoom. Já temos aqui uma pergunta, duas. Força. Boa tarde, obrigado desde já, foi muito interessante. E queria fazer uma perguntinha sobre o conceito de edging. Não sei se fiquem a entender como deve ser, mas o conceito consiste basicamente nos países da ASEAN, eles tentam procurar uma postura onde conseguem pelo menos equilibrar as suas relações tanto com os Estados Unidos como com a China. Isso, pronto, é o mesmo comportamento que não comentou sobre a Índia, mas que acaba por ser assim um comportamento idêntico. O edging então é mesmo simplesmente eles não tentarem dar favoritismo a nenhuma destas potências. Bom, na verdade, isto não sendo uma aula de teoria das relações internacionais, o edging, esta ideia de edging, não se aplica exclusivamente ao Sudeste Asiático, não é? Ou seja, a história está cheia de exemplos enfim, não sei se está cheia, mas há vários exemplos de países que, pela sua dimensão, pela sua posição geográfica, pela sua maior ou menor proximidade em relação aos grandes e aos poderosos, não podem deixar de adotar este tipo de posição, que é uma posição, como eu referi durante a exposição, é uma posição de prudência. Isto é, não é possível a nenhum destes países entrarem numa linha de confrontação direta
nem com a China, nem com os Estados Unidos, porque obviamente sairiam sempre a perder. A dificuldade acrescida está no facto em que, desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que a presença americana passou a ser uma presença constante. E isso é um dado novo. Não é? Passou a ser um dado novo. Portanto, toda a construção da independência, não é? Os primeiros países que se tornam independentes na região são o Vietnã e a Indonésia, em 1945. Depois as outras independências acontecem a seguir. O reforço destes Estados, o crescimento das suas economias, todo este processo. Enfim, é verdade que tiveram vários problemas. Houve uma guerra rápida, desculpem, engasguei-me com a água, entre a Indonésia e a Malásia, mas o problema da guerra da Indochina, que durou 10 anos praticamente, depois logo a seguir a guerra do Vietnã, que chegou aos anos 70, a situação de instabilidade desta região da Indochina, no Camboja, no regime dos Khmer Vermelhos, na ação de Pol Pot, enfim, há aqui a história da região é uma história turbulenta, não se pode dizer que seja uma história para meninos. Em todo caso, a dificuldade dos países da região está em gerir a relação com os dois países, que é incontornável e que ganhou, obviamente, novos termos desde que a Guerra Fria, ou a partir do momento em que a Guerra Fria termina, que se dá a queda do Muro de Berlim, e que vamos assistir a um crescimento da China e uma alteração da posição da China no mundo e na própria região do Sudeste Asiático. Os chineses já lá estavam, quer dizer, aquela ideia das comunidades já lá estavam, historicamente já lá estavam. Mas há uma alteração significativa, não é? A questão da assertividade. Eles não podem prescindir da presença chinesa. Não é? A história da Covid foi muito sintomática. O mundo inteiro ficou de pernas para o ar, a própria Europa recebeu ajuda da China. Bom, isto foi muito visível no Sudeste Asiático, com alguns países a darem uma resposta mais eficiente. Por exemplo, o Vietnã fez campanha disso, não é? O Vietnã disse, não, nós temos um problema resolvido e resolvemos-lo de forma autónoma, não precisamos da ajuda chinesa. Nós precisamos menos da ajuda chinesa. Esta questão da autonomia, no caso do Vietnã em relação à China, é recorrente. Mas a verdade é que esse auxílio aconteceu. A Indonésia, por exemplo, recebeu muita ajuda chinesa. E isto ocorre no tal, não é? O Trump ainda é presidente quando começa a pandemia. E, portanto, a retração americana em relação ao Sudeste Asiático ganhou uma dimensão ainda mais visível pelo facto de a reação americana ter sido muito tardia em relação à reação chinesa e ter sido muito menos intensa do que a reação chinesa. É evidente que isto deixa muitos dos responsáveis, homens de negócios, decisores políticos, com algum nível de preocupação por sentirem que há uma assertividade que pode ser menos boa. Mas é alguma coisa que está em cima da mesa. Portanto, é uma gestão de um equilíbrio que é sempre um equilíbrio instável. E que, se nós seguirmos, não é? Eu não fiz aqui uma análise sistemática, mas, por exemplo, se nós quiséssemos fazer, eu podia ter sido uma abordagem muito mais setorial, mas que poderia ter sido interessante se eu, por exemplo, tivesse trazido para aqui a história recente das Filipinas. Provavelmente teria sido mais divertido, porque haveria histórias mais suculentas para contar.
Mas deveria ter sido uma abordagem, se eu trouxesse para aqui o exemplo das Filipinas e de como os responsáveis políticos têm tido em relação a vários assuntos uma postura que é uma postura errática. É errática porque tem que estar bem com Deus e com o diabo, não é? Portanto, a armadilha de Tucídides a funcionar é isto. Portanto, lá estou eu a recorrer novamente a uma expressão coloquial, mas é disso que se trata. Portanto, é um equilíbrio instável que não pode significar um alinhamento. Não é? Eu estou alinhado com os Estados Unidos ou estou alinhado com a China. Não pode haver um alinhamento declarado. Agora, isto implica que, por vezes, haja contradições. E elas são mais evidentes em alguns países do que noutros. Portanto, a grande dificuldade, e aliás, enfim, o grande problema de abordar uma região no seu todo, ainda por cima uma região com estas características, ainda por cima uma região que tem uma organização regional que se rege por este princípio do consenso. Apresentar aqui a visão do conjunto, ou seja, temos aqui um nível de análise, mas depois temos um nível dos Estados que estão mais ou menos coesos. Tudo isto torna mais difícil e por vezes até se corre o risco de ser menos rigoroso por se estar a fazer uma generalização. É claro, as generalizações são sempre abusivas, por definição. No caso da ASEAN do Sudeste Asiático, ainda mais por estas razões que eu acabo de avançar. Portanto, o edging é a postura possível dadas as circunstâncias. Há várias imagens que nós podemos admitir para descrever o edging. Acho que a do seguro de vida é uma boa expressão. É incontornável. E, portanto, é a conjuntura. As variáveis são a conjuntura muda, há acontecimentos supervenientes que podem obrigar a que os Estados e a organização tenham que tomar uma posição diferente daquela que tomaram até ao momento. Há mudanças de liderança que também podem ter alguma influência, pelo menos do ponto de vista de estilo. E depois há uma outra coisa que também não pode deixar de ser considerada, que é a questão do ritmo. Ou seja, o ritmo da ASEAN é, mais uma vez, a prisão do ASEAN Way. É um ritmo lento. Porque como é que se constroem consensos? Como é que se consegue encontrar coesão perante questões que são questões complexas, não é? Sobre as quais é muito difícil, mesmo noutros cenários e noutras circunstâncias, ter uma posição coerente. Portanto, todas as decisões, todas as posições da ASEAN não só se caracterizam pela demora na implementação, é só pensar que o arranque de uma zona de comércio livre demorou 10 anos a ser concretizado. Claro que depois também há alguns sinais positivos, porque, por exemplo, o lançamento da Comunidade Económica em 2015 foi antecipado, ou seja, tinha-se previsto que aconteceria mais tarde. Portanto, aí eu até posso transigir em relação a uma interpretação construtivista, não é? Que diz que esta coisa dos países socializarem no seio de uma organização é uma coisa muito positiva. Ou pode ser positiva, não é? Porque há aqui um avanço. De facto, eles anteciparam uma coisa que estava prevista que acontecesse mais tarde. Mas, portanto, esta questão da implementação, da tomada de decisão, é uma característica distintiva
e estruturante sem a qual não é possível compreender a região e a organização, e com a qual, naturalmente, também os grandes que eu aqui escolhidos, não é? A China e os Estados Unidos, também, da qual também tiram vantagem. Não sei se respondi, mas bom, é uma questão também, repare, vocês estudaram teoria das relações internacionais. Não, já disse que não ia dar nenhuma aula sobre teoria das relações internacionais, até porque nem tenho conhecimentos para isso, mas é provavelmente um dos grandes dilemas de qualquer pessoa que estuda relações internacionais, quando lhes são apresentadas grandes teorias das relações internacionais. A pessoa olha para... Enfim, tem um primeiro contacto com o realismo e depois com as evoluções mais recentes do realismo, até ao neoclássico. E o realismo parece uma coisa intuitiva e simples, não é? Não há aqui grande discussão. Depois vem o liberalismo, o idealismo / liberalismo. A pessoa fica muito entusiasmada, este confronto entre o realismo, o idealismo / liberalismo. Depois percebe uma outra coisa, e aí é que é a parte dramática, que é começa a estudar as outras teorias. Eu há pouco falei sobre o construtivismo. Depois fica com... O dilema é, bom, mas todas estas teorias, melhor ou pior, se aplicam. Não é? Podemos fazer aqui... Claro que podemos sempre ir para uma... Como é que se diz? Aquelas pessoas que escolhem tudo, que vão buscar o bom de cada uma das teorias, são ecléticas. O ecletismo pode resolver, pelo menos parcialmente o problema, ou este dilema. Mas é relativamente fácil, quando olhamos para a ASEAN, se nós pegarmos nestas três grandes famílias, no realismo e nas suas derivações, nas suas evoluções mais recentes, se pegarmos no idealismo e se pegarmos no construtivismo, o que é que nós percebemos? Bom, percebemos que a lente, vamos usar a lente realista. A ASEAN, em boa verdade, é uma construção eminentemente retórica, que surgiu num determinado contexto histórico, é uma declaração de boas intenções, mas tudo isto esbarra num processo decisório que é o consenso. O consenso não funciona, portanto a organização está autominada na sua eficácia e funcionou ao longo da sua história, mais antiga e mais recente, como resultado num jogo de interesses entre as grandes potências, com um envolvimento mais direto das próprias dinâmicas internas e dos estados mais poderosos dentro da organização. Depois, se escolhemos a lente idealista, o idealista / liberal, podemos dizer, bem, sim, é verdade que podemos ficar ligeiramente decepcionados, porque o consenso não traz grandes evoluções, mas, por outro lado, não podemos deixar de admitir que a ASEAN tem resultados positivos, porque avançou de uma forma muito, enfim, ao seu ritmo, mas avançou de uma forma nítida na área económica. Há um aprofundamento das relações económicas entre os Estados e das relações económicas dos Estados da ASEAN e da ASEAN enquanto organização com países terceiros. Há uma promoção de trocas, há um comércio florescente entre os países da região no seu todo, com outros Estados próximos. Portanto, desse ponto de vista, também explica bem a evolução da organização.
Bom, e se vamos para o construtivismo, a mesma coisa, porque se vamos para o construtivismo, vamos dizer, sim, a socialização tem ajudado também ao seu ritmo, mas tem ajudado. Exemplo, a comunidade económica, houve aqui uma evolução muito sensível, uma antecipação, e por outro lado, não pode deixar de se considerar que o facto de esta metodologia apontar muito para a discussão e para o diálogo, a existência de fora, não é? O East Asia Summit ou o Fórum Regional da ASEAN são fóruns para discussão, muito mais do que para tomada de decisão, porque as tomadas de decisão são coisas complexas neste contexto. Isto tem permitido evoluções que, se não existisse a ASEAN, não teriam acontecido, porque tudo indica que o soberanismo que já é vincado, mais vincado seria se não existissem estes mecanismos de diálogo e às vezes de alguma tentativa, ainda que modesta, de concertação de posições. O que não deixa de ser interessante. Mas sim, mas isto é um exercício que nós podemos fazer. Podemos fazer em relação à ASEAN, como podemos fazer em relação a muitas outras realidades. Muito obrigado. Tinha também já dado a indicação. Força, passa a sua questão ao comentário. Obrigado, Sr. Professor, e obrigado também, Sr. Professor Luís Tomé, por trazer um elemento novo, um professor diferente, dá uma perspectiva diferente do assunto. O que eu queria saber é relativamente ao consenso, que aqui na Europa o consenso é complicado, a gente sabe que... E lá também. Mas tem um truque para... que é aquele truque da cláusula de exclusão, que um país diz, podem avançar, mas nós ficamos de fora, se a gente quiser entrar depois. Mas isso é cá. E eles lá não têm isso. Lá não tem isso. Outra coisa que eu queria falar, o Sr. Professor falou do Estado encravado, eu nem sei qual é. O Sr. Professor é o Laos. Até acabou por ser uma vantagem. Porque é que isso é uma vantagem para eles? Obrigado. Já não me lembro em que contexto é que eu disse que era uma vantagem. É que não tem mar, não é? Portanto, não... Eu estava a dizer, o contexto era, é difícil encontrar tudo o que tenha a ver com identidade, é uma coisa complexa e difícil de definir. Isso na ASEAN é, como noutras organizações, mas a ASEAN é aquela que nos interessa, é particularmente notório. Porquê? Porque o cidadão comum do Laos, ou o cidadão comum da Indonésia, ou o cidadão comum do Vietnã, já disse o Vietnã, bom, não sei, qualquer um dos países, tem alguma dificuldade em, se alguém lhe perguntar, então explique lá o que é a ASEAN, para que é que serve a ASEAN? Terá alguma dificuldade em explicar e alguns até em saber que existe esta entidade e que tem um determinado projeto e que tem determinados objetivos. Na minha opinião, este é um projeto que está eminentemente direcionado e portanto, sobre o qual existe consciência e conhecimento e aproveitamento das oportunidades de uma elite, enfim, uma elite de empresários, de homens de negócios, comerciantes, que naturalmente tiram partido das potencialidades, dos mecanismos que a ASEAN oferece. Portanto, a questão da identidade da ASEAN põe-se muito nestes termos. É alguma coisa que está ainda bastante distanciada, não é? O projeto em si mesmo está ainda bastante distanciado do cidadão comum, na minha opinião. Depois tem uma vertente muito mais económica do que política.
porque se já é difícil encontrar consenso em questões económicas, em questões políticas e em questões de segurança, mais ainda porque qualquer uma dessas questões belisca forçosamente, a económica também, mas de uma maneira mais direta, o político ou o securitário belisca uma noção mais tradicionalista do que é a soberania. E, portanto, isso fica logo congelado pelo ASNUA, não é? Não há, o consenso não pode funcionar. E, portanto, o que estava em cima da mesa, o que estava aqui em discussão, era tentar perceber um exercício quase em tom anedótico, não é? Dizer, bem, o que une esta gente é que comem todos arroz. Não é, parece, é um disparate, não é? Mas não é verdade que comem todos arroz. Mas há mais do que isso, não é? Espera-se que haja mais do que arroz a unir estas pessoas. E a questão do mar, que eu tinha anunciado, não é? Entre os elementos, que era o passado colonial, comunidades chinesas em todos os países, todos consumirem arroz, e ainda o mar como via de comunicação. E depois falei no Laos por ser um Estado que não tem mar. E daí eu ter usado aquela expressão encravado, não é? Que eu acho que o professor Luís Tomé é que é o especialista em geopolítica. E que eu acho que é uma expressão que se usa, continua a usar, não é? Encravado. Não soa assim muito bem, é verdade. Mas assim como a expressão Estado tampão, não é? Que também é outra expressão muito, muito corrente na linguagem da geopolítica. Mas, enfim, a questão essencial é qualquer projeto de integração regional começa sempre por ser uma coisa que vem da elite. Qualquer projeto de integração regional acaba sempre por lançar para discussão esta ideia de encontrar elementos de comunidade, de aproximação, de elos de ligação. O que é que nos liga, não é? Porque é mais importante o que nos liga do que o que nos separa, não é? Nesta ideia de que é preciso construir um projeto. Simplesmente, neste caso concreto, e aí com marca grande de realismo, a ambição é sempre uma ambição que fica limitada e refém deste princípio do consenso. E, portanto, nunca ninguém ousa fazer propostas muito arrojadas, porque já se sabe que elas não podem avançar. E, portanto, tem que estar sempre com os pés na terra, não é? Portanto, daí enfim, usar esta expressão de realismo. Não é? Há aqui um grande realismo. Não realismo no sentido da teoria das relações internacionais, mas realismo no seu sentido mais corrente. Bom, não vamos abusar mais. Queria agradecer em nome de todos nós e do Instituto da Defesa Nacional e do professor Carlos Gaspar, também coordena este curso e esta unidade curricular, ao professor Nuno Canas Mendes, por estar aqui connosco a partilhar as suas reflexões, estimulando, pondo sal e pimenta para nós pensarmos em várias destas coisas que muito agradecemos. Recordo a todos que na próxima semana vamos ter um dia de encerramento deste ciclo, à tarde com uma mesa redonda, onde mais uma vez teremos o prazer de contar entre os oradores com o professor Nuno Canas Mendes, entre mais 5 oradores em formato de mesa redonda, e depois temos às 6h30 a sessão de encerramento comigo e com o professor Carlos Gaspar, tudo isto no Instituto da Defesa Nacional, de hoje a 8 dias. Mas obviamente não podíamos despedir-nos do professor Nuno Canas Mendes sem darmos uma salva de palmas, seja os que estão com o Zoom, seja aqui, é a nossa forma de agradecermos. Ficamos depois à espera dos elementos de apoio
Tá bem. para pormos no e-learning para todos. Fica combinado. Eu agradeço também, Luís, o convite, ao professor Carlos Gaspar também, à Universidade Autónoma, ao Instituto de Defesa Nacional, esta oportunidade que me deram. E enfim, peço desculpa se abusei da vossa paciência. E terça-feira, felizmente, vão ter outras pessoas para além de mim, porque de outra maneira isso podia ser um elemento dissuasor da presença no seminário. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Até depois.